Olá, gente maravilhosa! Elisete Anjos com mais uma reflexão. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Muito obrigada por você ter entrado nesse vídeo. Não sai não. Vem comigo. Eu tenho certeza que há alguma palavra aí que vai edificar a sua vida, alguma informação que vai te ajudar nesse processo que você está vivenciando aí. É rapidinho. Hoje nós vamos estar falando da diferença entre escutar e ouvir a Deus. Ai meu Deus, todas essas duas palavras, elas têm o mesmo significado. Quero te dizer que as semânticas delas são diferentes, totalmente diferentes. E nós vamos aprender aqui que a gente tem ouvido a Deus, mas nós não temos escutado a Deus. Por isso que a gente tem tido muitos prejuízos nas nossas conquistas. Ou às vezes não temos nem conquistado, porque nós apenas temos ouvido a Deus e nós precisamos de escutar a Deus. E eu vou trazer algumas passagens que vai falar sobre o Moisés, porque essas passagens que eu vou falar, ela está lá no livro de Êxodo 17 e 18, capítulo 17, capítulo 18, e vai exemplificar bastante a diferença entre essas duas palavras, né? Então Moisés, ele era um homem hebreu que foi criado junto ali com os egípcios. Ele morava ali no mesmo local, na casa do faraó, e Moisés, ele deparou com um hebreu sendo maltratado, ele se condoeu ali naquele momento, e ele acabou matando um egípcio por causa desse hebreu. E algumas pessoas viram ele fazer isso. Ele enterrou o corpo, mas pessoas viram ele fazer isso. E ele foi descoberto, o faraó mandou matar e ele teve que fugir. Ele teve que fugir daquela região. E ele atravessou o deserto, chegou numa outra região, numa outra cidade, e ali ele encontrou algumas moças que estavam tendo problemas em pegando a água, e ele resolveu aqueles problemas que elas estavam vivenciando ali. Elas ficaram agradecidas, levaram ele até a casa delas, e ali apresentaram ele para o pai, o Jetro. Jetro gostou demais de Moisés, e Jetro ensinou muito para Moisés. Moisés escutou Jetro. Jetro deu a filha dele mais velha, a Zilpa. Eles se casaram, tiveram 2 filhos, né, Gerson e Eliezer. Viveram a vida deles ali, pastoreando as ovelhas. E chegou um determinado momento ali que Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu e não deu muita moral não, ficou meio assim que assustado. Aí Deus falou novamente, aí ele escutou. Ele escutou e Deus falou que ele estava sendo escolhido para ajudar um povo que Deus havia escutado o clamor deles, e esse povo precisava de sair da escravidão, e Moisés foi escolhido para isso. Moisés colocou muitas objeções, né? Porém, ele escutou a voz de Deus e ele prosseguiu. A história diz que ele deixou a família, né? Ele até tentou levar a família, mas no caminho a esposa viu que seria difícil a caminhada naquele deserto com os filhos que eram pequenos, e eles voltaram, e Moisés prosseguiu, encontrou o irmão no caminho, que também já era propósito de Deus, e lá eles foram vivenciar o processo da libertação dos hebreus que estavam na escravidão. Vivenciaram todo o processo, com muitas dificuldades, com muitos desafios. Eles fizeram a travessia do Mar Vermelho, Deus abriu aquele mar para o povo passar, o povo passou em terra firme. E quando eles atravessaram, passaram alguns dias, houve as dificuldades, a falta da água, e o povo começou a murmurar. E esse povo, ele não é diferente de nós. Há momentos que está faltando água na nossa casa, na nossa vida, e a gente fica impaciente e a nossa boca abre com a murmuração. Por quê? Deus, ele nos ensinou a respeito disso. Deus falou para nós não murmurarmos, mas nós ouvimos a Deus. Nós ouvimos a Deus. Se nós estivéssemos escutado a Deus, nós não murmuraríamos. Assim como aquele povo apenas ouviu.
Eles não escutavam. Aí, enfim, Deus trouxe a provisão daquela água. Moisés, ele escolheu um homem temente a Deus, um homem que escutava a Deus. Esse homem foi Josué. Josué foi escolhido para comandar um exército para guerrear com os amalequitas. Josué ficou com os soldados dele embaixo. Moisés, Arão, irmão dele, e Ur subiram na montanha. Onde eles estavam, no topo daquela montanha, eles enxergavam o Moisés com seus soldados guerreando com amalequitas. Aí a história diz que Moisés, ele levantava as mãos, ele erguia as mãos dele. E quando ele erguia as mãos, os soldados que estavam com Josué, ou seja, o exército de Josué, eles prevaleciam. E quando Jesus abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. E aí eles entenderam que Jesus precisava manter atento com as mãos erguidas. Moisés sentado em cima daquela pedra, Arão e Ur levantaram as mãos de Moisés e essa mão ela ficou firme até o dia amanhecer, né, até o sol vir. E aí a história diz que Josué venceu os amalequitas. E aí? Você já venceu os seus amalequitas? Ou você foi derrotado porque você está com as mãos para baixo? As suas mãos têm que estar erguidas, que uma vez elas erguidas, você vai vivenciar, você vai vencer a todos os seus desafios. Todos os seus desafios. Não abaixe as suas mãos. Não baixe a guarda. Mantenha a guarda atenta para que você vença todas as suas dificuldades. E aí vem comigo. Moisés, ele escutou a Deus. Ele deixou toda a família dele lá naquela região e foi fazer tudo aquilo que Deus estabeleceu. Ele escutou. E aí, Deus honrou Moisés, porque ele largou a família. E Jetro escutou a respeito de tudo que Moisés fez juntamente com aquela equipe, os sinais que Deus fez, e ele ficou sabendo que ele já veio para o deserto. E aí Jetro veio e trouxe a família de Moisés. Moisés não teve que se preocupar em ir buscar a família dele. Moisés não teve que se preocupar em saber notícias da família dele. E assim é Jesus. Quando ele estabelece algo para nós fazermos e nós escutamos, ele vai preparar tudo aquilo que falta para nós. Ele vai encaminhar, ele vai resolver todas as dificuldades, porque foi assim que ele fez para Moisés. E ele fez tudo isso para Moisés porque Moisés escutou a voz dele e fez tudo o que foi estabelecido. A Bíblia fala no livro de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas ele vai acrescentar. Pare de ouvir a Deus, escute a Deus e prossiga. Deus já estabeleceu muitas coisas para a sua vida, para a sua casa, e você não está cumprindo porque você ouviu. Entra no ouvido e sai no outro. Deus usa pessoas para falar com você, você ouve ministrações, mas você não prossegue. Escute a Deus, porque você vai ter vitórias. O escutar é quando ele comunica. Se eu escuto, há aquela comunicação tão perfeita dentro de nós que não tem como nós negarmos aquilo que Deus está falando conosco. Mas houve um momento que Moisés, ele ouviu a Deus. O povo estava necessitado da água e Deus falou: Moisés, vai lá e toca na rocha. Aí Moisés tocou, mas a água não saiu, ele ficou lá meio que apavorado. Aí ele mudou todo o plano que Deus havia falado para ele. Ele bateu na rocha. Ele bateu na rocha. A água saiu? Saiu. Mas Moisés pagou um alto preço por isso, queridos. Um alto preço porque ele ouviu, ele não escutou.
Moisés vivenciou todo o processo de conduzir aquele povo. A hora que chegou no momento dele entrar na terra prometida, ele não entrou. Ele não entrou porque ele escutou a Deus. Aliás, ele ouviu a Deus. Porque se ele tivesse escutado, ele não tinha batido na rocha. E aí ele perdeu a oportunidade de chegar na terra prometida. Então eu quero te dizer, pare, pensa, reflete, que muitas coisas que você tem perdido a oportunidade, muitas coisas que você não tem conquistado, muitas coisas que você não tem resolvido na sua casa, na sua vida, é porque você está apenas ouvindo. E Deus quer que você escute. Quer que você escute e prossiga. Faça isso. Não perca tempo, não. Escute a Deus. Coloque em prática, porque Deus vai preparar todas as coisas que você necessita. Todas. Não é uma, é todas. Mas você precisa escutar a Deus. Espero que eu tenha contribuído aí com essa diferença de ouvir a Deus e escutar a Deus. Escolha a melhor parte. Escute a Deus e tudo vai dar certo. Creia nisso. Um grande abraço e até a próxima reflexão. Muito obrigado por você ter ouvido esse vídeo até o final.